Saudações, pessoal! Nessa apresentação nós vamos ver o processo de fotossíntese de uma maneira bem simplificada, para ver se facilita o entendimento. Antes de nós entrarmos no tema em si, vamos definir algumas coisas. A gente pode classificar os organismos quanto à forma como eles obtêm os alimentos em dois grupos. Os heterótrofos são aqueles organismos que não são capazes de produzir as substâncias orgânicas que lhes servem de alimento, a partir de compostos inorgânicos. Logo, esses organismos têm de ingerir essas substâncias. É o caso dos animais, como nós. Nós temos de nos alimentar, porque senão a gente morre de fome. O outro grupo é o grupo dos autótrofos. Esses sim são capazes de produzir as substâncias orgânicas que servem de alimento para eles a partir de compostos inorgânicos. Nos ecossistemas, os autótrofos eles vão atuar como produtores, ou primeiro nível trófico. Produtores de quê? Eles produzem substâncias orgânicas que servem de alimento para eles e também para os outros organismos que são chamados de consumidores. Aí seriam segundo, terceiro, quarto, enfim, outros níveis tróficos. Organismos heterótrofos que estão no ecossistema. Então nós vamos admitir que no ecossistema tem de ter produtores, porque senão não tem comida para ninguém. Normalmente a gente exemplifica os autótrofos como as plantas ou algas, mas normalmente nós pegamos as plantas como exemplos de autótrofos e autótrofos fotossintetizantes. Então temos aí algumas plantas, vegetais e tudo mais, são os produtores, produzem substâncias orgânicas que servem de alimento para eles e para quem vai consumi-los, um animal herbívoro ou onívoro, por exemplo. E nos ecossistemas também tem outros consumidores, né? Um consumidor secundário, por exemplo, que seria um predador. Enfim, essa parte é tema para outra apresentação. Mas o que é importante lembrar aqui é que os organismos autótrofos produzem as substâncias orgânicas que servem de alimento para eles e para outros organismos do ecossistema. Como exemplo de processo realizado pelos organismos autótrofos, então, nós vamos ver a fotossíntese, que é o tema dessa apresentação. A fotossíntese é um mecanismo de síntese de substâncias orgânicas a partir do CO2, que não é uma substância orgânica, e energia luminosa. É bom nós vermos esse processo de fotossíntese comparando ele com outro processo do metabolismo energético que nós estudamos no ensino médio, que é a respiração celular. Se você comparar os dois, ou pelo menos comparar as equações ultra simplificadas de cada um deles, você vai ver que um é praticamente o contrário do outro. Então aqui na equação da respiração celular, nós temos que glicose, por exemplo, glicose, mais oxigênio vão gerar CO2, água e energia química. E a fotossíntese? Fotossíntese é quase como se fosse o contrário. No caso da fotossíntese, nós vamos ver que CO2 mais água mais energia, e no caso luminosa, vai gerar glicose e oxigênio. Então aqui de novo, a gente vê claramente que os produtos de um processo podem ser considerados como sendo os reagentes do outro. A glicose, por exemplo, é utilizada como reagente na respiração celular, mas pode ser um produto da fotossíntese. E por aí vai. O processo de fotossíntese ele acontece nas plantas em uma organela chamada cloroplasto. Isso porque nós estamos vendo nas plantas. Mas nas plantas, então, acontece numa organela chamada cloroplasto. Aqui na figura nós temos um corte de uma folha e praticamente tudo que você está vendo aí verde são cloroplastos. Aqui nós temos um cloroplasto esquematizado e o cloroplasto você também compare ele com a mitocôndria, porque são organelas que têm muito em comum. Por exemplo, cloroplasto e mitocôndria têm uma membrana externa, tem uma membrana interna, tem um espaço entre essas duas membranas, o espaço intermembranar. Tem uma porção que seria mais ou menos como se fosse um citosol da organela. Na mitocôndria chama matriz, no cloroplasto chama estroma. Cuidado para não trocar um pelo outro. Ambas organelas possuem ribossomos e material genético, DNA. Por isso, inclusive, que muita gente acredita
que é possível que essas organelas tenham origem endossimbiótica, ou seja, são organelas que foram fagocitadas ou internalizadas num passado distante, mas a célula que internalizou elas não digeriu, não as digeriu. Então elas permanecem nas células até hoje porque trazem benefícios. Bem, além dessas coisas, os cloroplastos têm um sistema interno de membranas, as membranas tilacoides. Tilacoides, você pode dizer que é o nome das membranas, mas também é o nome dessas bolsinhas de membrana que estão aí na figura. Nessas membranas tilacoides é que estão localizadas as moléculas de clorofila, que a gente escuta muito falar. As bolsinhas de tilacoides nós chamamos de grânum. O plural de grânum é grana. Bem, a fotossíntese vai ser dividida em duas fases. A fase clara e a fase escura. A mais complicada é a fase clara. Se você entender bem a fase clara, a fase escura vai ser bem mais fácil. Também eu destaco o seguinte, se você entendeu bem a cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa da respiração celular, você também vai entender com muita facilidade a fase clara, porque são dois processos muito parecidos, ou pelo menos com muita semelhança. Então a fase clara, ela ocorre nas membranas tilacoides. Ela tem esse nome porque depende diretamente da energia luminosa, só acontece na presença de luz. Na fotossíntese, os principais tipos de pigmentos envolvidos nessa bendita fase clara são as clorofilas, que nós vamos fazer de conta que existe uma só, vamos chamar só de clorofila, mas na verdade são várias. E essas clorofilas estão localizadas em dois tipos de complexos proteicos, que nós chamamos de fotossistemas 2 e 1, ou abreviando PS2 e PS1. Mas o que é importante lembrar mesmo é que nas membranas tilacoides tem moléculas de clorofilas, que são pigmentos. E o que são pigmentos? Pigmentos são moléculas capazes de absorver a luz visível. Então aí tem um modelo de uma molécula de clorofila, clorofila A. Isso daí está envolvido no processo de fotossíntese. O pigmento absorve luz visível, como nós acabamos de ver. Então essas moléculas aí, elas vão absorver vários comprimentos de onda, de luz, e vão refletir o verde. Por isso que nós vemos verde, lá na cor dos cloroplastos e das folhas das plantas mesmo. Bem, nessa fase clara, o que vai acontecer é a absorção de energia luminosa, ou luz, se você quiser simplificar, e a produção de moléculas de ATP e elétrons de alta energia. Então, com a absorção de energia luminosa, se produz ATP e elétrons de alta energia. Essas moléculas de ATP e esses elétrons de alta energia vão ser utilizados na fase seguinte da fotossíntese, que é a fase escura. Vamos ver aqui então. Nessa figura, o que nós estamos representando? Em cima, o estroma do cloroplasto, aquela parte lá que seria um análogo do citosol. Embaixo, o interior dos tilacoides. A membrana, então, é a membrana tilacoide. O que mais nós temos aí? Essas elipses verdes representam as clorofilas, mas que estão localizadas nos fotossistemas. Então, na verdade, seriam os fotossistemas com moléculas de clorofilas. Só você lembrar que as moléculas de clorofila estão aí, por isso que eu desenhei de verde. Do lado esquerdo nós temos o fotossistema 2 e do lado direito o fotossistema 1, PS2 e PS1, onde estão as moléculas de clorofila. E aquelas bolinhas amarelas são os elétrons, que vão ser energizados para fazer parte do processo. Por último, nós temos também na membrana tilacoide. Eu digo que nós estamos vendo aqui na figura, porque nós não temos isso aí não. Mas os cloroplastos lá nas membranas tilacoides têm bombas de íons H+. Bombas de íons H+, de forma similar às bombas de íons H+, que tem também na membrana da mitocôndria, que fazem parte lá da cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria. Bem, vamos ver como é que o processo acontece. Basicamente, é uma cadeia de transporte de elétrons. Então vamos começar. A energia luminosa, ela vai excitar elétrons das moléculas de clorofila do fotossistema 2. Esses elétrons excitados, eles vão ser liberados com alta energia e transportados para as bombas de íons H+. Vai lá. Liberados com alta energia e transportados para as bombas de íons H+.
Para quê? Para transferir a energia deles para as bombas de íons H+, para que elas possam transportar justamente íons H+, como você viu aí agora, do estroma do cloroplasto para o interior dos tilacoides. Para que fazer esse transporte? Para aumentar a concentração de íons H+ no interior dos tilacoides. Beleza. Agora, note o seguinte. As moléculas de clorofila do fotossistema 2 perderam elétrons, mas elas não podem ficar sem elétrons não, porque toda hora vai haver elétrons sendo excitados e liberados com alta energia. Para repor os elétrons perdidos das moléculas de clorofila do fotossistema 2, vai acontecer uma reação chamada fotólise da água. É uma quebra da água com a luz. Como é que é isso? A molécula de água vai ser quebrada pelo fotossistema 2 para gerar elétrons, que repõem os elétrons perdidos das moléculas de clorofila, mais íons H+, que contribuem para aumentar a concentração de íons H+ no interior dos tilacoides, e oxigênio molecular. Então você note o seguinte, algo muito importante a saber sobre o processo de fotossíntese. O oxigênio que é liberado pela fotossíntese, ele não vem do CO2, do dióxido de carbono. Às vezes a tendência é essa, né? CO2, a planta pega o carbono e libera esse oxigênio aí. Não. O oxigênio que é liberado no processo de fotossíntese é proveniente da água, nessa reação aí de fotólise da água. Pois muito bem, prosseguindo. Ao mesmo tempo que está batendo luz nas moléculas de clorofila do fotossistema 2, também está batendo luz nas moléculas de clorofila do fotossistema 1, do lado direito aí da tela. E essa luz também vai excitar esses elétrons e eles também vão ser liberados e transportados com alta energia. Para onde? Para a fase escura. Foram embora lá para a fase escura. Então, as moléculas de clorofila do fotossistema 1 perderam elétrons. Quem vai repor? Quem vai repor esses elétrons perdidos agora não vai ser a quebra de água. Vai ser o transporte dos elétrons que tinham transferido a energia deles para as bombas de íons H+. E assim o processo segue. Antes de eu passar para o próximo slide, lembre-se do seguinte. Na cadeia de transporte de elétrons da respiração, acontece uma reação que é mais ou menos o contrário dessa daí da fotólise da água. Lá na respiração celular, o oxigênio ele é o aceptor final de elétrons. Então, o oxigênio entra no processo captando elétrons e íons H+ para formar água. Aqui na fotossíntese, a água foi quebrada para gerar H+, elétrons e oxigênio molecular. Então, aqui está um esquema geral de como a coisa acontece. Você pode até admitir que os elétrons são provenientes da água, aí passam para as clorofilas do fotossistema 2, pelas bombas de íons H+, pelas clorofilas do fotossistema 1, e aí depois vão para a fase escura. Todo esse transporte de elétrons aí, ele é possível graças à energia luminosa, que transfere energia para os elétrons. Então, vendo de forma contínua como o processo ocorre, seria algo mais ou menos assim. Todo momento a luz está batendo, a água está sendo quebrada para gerar elétrons para repor os perdidos pelas clorofilas do fotossistema 2, e a cadeia de transporte de elétrons continua enquanto tiver energia luminosa. Então, esse transporte de íons H+ para o interior dos tilacoides continua ou segue o tempo inteiro enquanto tiver luz batendo lá nas clorofilas. Eu acho mais fácil entender essa transferência de energia da luz para os elétrons pensando em termos de partículas. A bola branca representa os fótons de luz. A luz tem característica de onda e partícula, né? Então, esses fótons aí estão sendo representados pela bola branca na figura. E a bola amarela representa os elétrons das moléculas de clorofila. Então, quando os fótons de luz batem neles, transferem energia. E isso é que faz com que eles sejam excitados e transferidos e liberados com alta energia para outras coisas. Bem, ainda não acabou a fase clara. Ainda resta a produção do ATP. Ali nós vimos que houve um transporte de íons H+ para o interior dos tilacoides e que elétrons de alta energia foram liberados para a fase escura. Mas ainda resta a produção de ATP. Essa produção de ATP vai se dar praticamente da mesma forma como ocorre a produção do ATP nas mitocôndrias. Na membrana tilacoide tem também uma permease,
do tipo ATP sintase que nem tem na mitocôndria. Essa permease é uma proteína que vai fazer um transporte passivo dos íons H+, mas ela tem uma característica especial. Ela tem uma turbina acoplada. E essa turbina ela gira de acordo com a passagem dos íons H+. Então, íons H+ vão passando pela ATP sintase, giram a turbina que ela tem, e esse movimento giratório gera a energia necessária para que seja possível ligar o grupo fosfato na adenosina difosfato, observe os dois ali do lado esquerdo da tela, para poder gerar ATP, adenosina trifosfato. Os íons H+, eles vão sair do interior dos tilacoides para o estroma, seguindo o gradiente de concentração. Como eu indiquei ali do lado direito da figura, o interior dos tilacoides, a parte de baixo, tem uma concentração de íons H+, mais alta do que o estroma, a parte de cima. Então, a tendência é os íons H+ saírem do interior dos tilacoides para o estroma. Então, eles passando pela ATP sintase, gira a turbina, e isso aí produz as moléculas de ATP, que são necessárias para a fase escura. De novo, de maneira contínua, seria algo mais ou menos assim. Então, recapitulando, nós vimos que na fase clara são gerados elétrons de alta energia e moléculas de ATP para serem usadas na fase escura da fotossíntese. Quanto de ATP e quantos elétrons de alta energia? Isso aí vai depender de vários fatores, né? Intensidade luminosa, se o dia estiver claro, escuro, enfim, disponibilidade de água, temperatura do ambiente e etc. Vários fatores abióticos. Bem, agora vamos para a fase escura. Fase escura é simples, ela é um ciclo, basicamente. Essa fase tem o nome de puramente química ou etapa de fixação do carbono. Fixação no sentido de que vai se pegar átomos de carbono para fazer moléculas orgânicas. Vai consistir em um ciclo de reações. Lá na mitocôndria, no processo de respiração celular, o ciclo chamava ciclo de Krebs. Aqui tem um ciclo também no processo, só que esse ciclo vai chamar ciclo de Calvin-Benson ou ciclo de Calvin, ou também ciclo das pentoses. E esse ciclo vai ocorrer no estroma dos cloroplastos. O ciclo de Krebs ocorre na matriz da mitocôndria. O ciclo de Calvin ocorre no estroma dos cloroplastos e é uma etapa, um processo, que não depende diretamente da luz. Por isso que tem esse nome de fase escura. Agora, apesar de não depender diretamente da luz, pelo menos indiretamente vai depender. Por quê? Porque a fase escura depende diretamente dos produtos da fase clara, que são o ATP e os elétrons de alta energia. Por isso que se você deixar uma planta no escuro durante um determinado tempo, ela vai acabar morrendo. Ela realiza a fase escura durante um tempo, mas depois acaba morrendo porque vão faltar os produtos da fase clara, as moléculas de ATP e os elétrons de alta energia. Outra coisa que é importante ressaltar é o seguinte, é que por não depender diretamente da luz, o ciclo de Calvin pode acontecer na presença e na ausência de luz, ou seja, pode acontecer de dia ou de noite. Imagina uma planta lá na floresta. Tá? Então, de dia e de noite, e não somente no escuro. Agora, a fase clara só acontece no claro mesmo, na presença de luz. Então, em resumo, o que vai acontecer? A fase escura vai utilizar moléculas de CO2 para a geração de substâncias orgânicas, que vão servir de alimento para a planta, né? Ou para a alga verde, ou enfim, organismo fotossintético. E isso ela vai fazer com o uso dos ATPs e elétrons que são provenientes da fase clara, elétrons de alta energia no caso, né? Então, a equação simplificada do ciclo, super simplificada e sem estar balanceada, é basicamente o seguinte, 6CO2, que vão ser a fonte de átomos de carbono, vão ser convertidos em duas moléculas de Pgal, que estão lá do lado direito, é o produto, 2-Pgal. Mas para se converter esse CO2 em 2-Pgal, vão ser utilizadas 18 moléculas de ATP e elétrons de alta energia, que são os produtos da fase clara. Esse Pgal, ou G3P, a gente chama ele de gliceraldeído 3-fosfato. Pgal é a abreviação, ou 3-fosfogliceraldeído.
Esse aí é que é o produto da fotossíntese. Gliceraldeído 3-fosfato, que são moléculas que têm 3 átomos de carbono. 6 CO2 formam, então, 2 moléculas com 3 átomos de carbono. 2-gliceraldeído 3-fosfato. Essas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, PEGAL, podem ser utilizadas pelas células da planta, da alga, do organismo fotossintetizante, para gerar outras substâncias que vão servir de alimento a eles. E também para os organismos que vão consumir, a planta, a alga e por aí vai, como os herbívoros e assim por diante. Também é importante destacar o seguinte, o PEGAL ele pode ser usado como bloco de construção, digamos, para se fazer outras moléculas orgânicas. Por isso que a gente exemplifica um dos produtos da fotossíntese como sendo a glicose. Só de curiosidade, um processo chamado de neoglicogênese, que inclusive células animais também podem realizar, utiliza 2-fosfogliceraldeído 3-fosfato, ou gliceraldeído 3-fosfato, para gerar uma molécula de glicose. Pega e cola, né? E liga 2 moléculas de 3 átomos de carbono para fazer a glicose, que tem 6 átomos de carbono. Enfim, o organismo autótrofo pega esses gliceraldeído 3-fosfato e é capaz de converter eles em várias outras moléculas orgânicas. Além da glicose, vários outros glicídios, aminoácidos, enfim, as moléculas orgânicas que servem de alimento para ele e também para quem se alimentar dele. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a fotossíntese bem simplificada. Espero que tenha ajudado vocês aí. Até a próxima.